Hoje nós vamos continuar o estudo da soteriologia. Semana passada nós falamos sobre o armenianismo e o calvinismo, onde são duas linhas que debatem sobre a predestinação, a eleição. Se nós já nascemos predestinados ou nós temos o poder de escolha na área da salvação. Nós escolhemos ser salvo, nós escolhemos optar pela salvação, ou nós já somos destinados à condenação ou salvação. Como Jesus usa em Mateus 13, quando ele fala do joio e do trigo, como também é usado na vida de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, onde nasce um filho bom e nasce também um filho ruim, como também é usado em Jeremias capítulo 1, onde Deus disse que Jeremias já tinha nascido, desde o ventre da sua mãe, já tinha sido escolhido como profeta, já tinha sido dado às nações. Então, antes dele ser formado no ventre da sua mãe, ele já tinha aquele destino a seguir. Fizemos um breve comentário a respeito desse assunto. Hoje nós vamos continuar. A primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui na ideia é sobre as crianças. As crianças, elas já nascem com pecado dentro delas ou elas nascem com a natureza do pecado? Nós vamos trabalhar com isso aqui hoje. Para entendermos, quando Adão e Eva eles pecam no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, deste momento agora, Deus disse que toda geração que nascesse depois deles, pós eles, seriam pecadores. Então, toda criança que nasce, ela nasce com pecado. A criança em si, ela não nasce com pecado, mas ela nasce com a natureza do pecado. Por quê? Porque Deus dá uma ordem para Adão. Adão não cumpre a ordem que Deus dá, e através de Adão, o pecado agora vai ser lançado a todos que nascerem depois deles, todos nós. É por isso agora que você vai entender que Cristo ele vai nascer de uma mulher virgem. Por quê? Porque o pecado ele não vem pela mulher. O pecado vem do homem. A autoridade lá no Jardim do Éden, Deus dá autoridade a Adão. Você vai ver que lá quando Eva come aquele fruto, nada acontece. Mas quando Adão come agora, depois das mãos dela, os olhos dos dois vão se abrir. Então era Deus dizendo que a culpa ali é de Adão. E agora sim, se Cristo nasce de um homem e uma mulher, ele nasce agora também com uma natureza pecaminosa. Então Cristo ele não nasce com a natureza pecaminosa, porque ele vai nascer só de uma mulher que ainda também não tinha relações com o seu esposo. Já estava prometida a um homem, mas ela não tinha ainda relações com aquele homem. E agora Cristo vai nascer sem pecado, tá bom? Então, para a gente entender, a mãe de Jesus, Maria, ela nasce de pecado, porque ela nasce de um pai e de uma mãe aqui terrena. Quando Jesus vai nascer, ele precisa nascer de uma mulher, por quê? Porque quem dá continuação ao pecado é o homem. O homem carregou essa culpa. Então, todo homem que nascia, no momento que ele se relaciona com a mulher, e a mulher agora vai conceber uma criança, aquela criança vai nascer com a natureza pecaminosa. Tá bom? Então, só para a gente entender, toda criança, aproximadamente de 6 a 7 anos, se ela morre, o que vai acontecer? Em sua maioria, elas vão para o céu, porque elas têm a natureza do pecado, mas elas não têm consciência ainda do que é pecado. Lógico que nós damos aqui essa ideia, nós trabalhamos com essa ideia aqui na teologia de 6 a 7 anos, só que depende muito da criança. Tem criança
que ela é mais desenvolvida, já com 5 anos de idade ela já desenvolve muito mais. E tem outras que vai para os 10, 11, às vezes 12 anos, e ela não desenvolveu ainda essa natureza ainda. Ela não tem aquela maldade dentro dela ainda de fazer as coisas e gostar de fazer aquela maldade. Então precisamos trabalhar de acordo com a mentalidade dessa criança para poder falar alguma coisa. Em si, nós vamos trabalhar com a criança agora, de 6 a 7 anos. Se ela morre, se ela falece, então o que vai acontecer? Ela vai direto para o céu, porque o pecado, ele só é pecado na nossa vida quando temos consciência. Então todos nós temos a natureza pecaminosa, mas nós só passamos a pecar a partir da nossa consciência. Quando eu sei que é errado e eu faço, aí esse pecado agora está dentro de mim, está na minha vida, e nesse momento de agora, se eu fizer e eu morrer, eu não vou para o céu, tá bom? Para nós entendermos também, nos séculos passados, a Igreja Católica ela trabalhava com uma teologia a qual todos os domingos, como ainda é de costume, tinha uma missa. Nessa missa, o que acontecia? O padre ele oferecia a hóstia, aquele pão, e aquele pão era representado o corpo de Cristo. Então todos que entrassem, que quisessem participar, eles comiam daquele pão. E no momento que eles comiam aquele pão, agora os seus pecados estavam perdoados. É por isso que hoje a gente, não é uma crítica, é por isso que hoje a gente vê muitas vezes as pessoas vão para a festa, para o baile, viram a noite inteirinha, e quando chega de manhã, elas vão para a missa. Por quê? Porque Deus ali ele vai perdoar os pecados. A partir do momento que Deus perdoa os pecados, mesmo assim agora tem que se pagar uma penitência. Como que é que se paga essa penitência? Aí depende. Alguns vão rezar algumas 10, 20, 30 Ave Maria, outros vão subir escada, vão ajudar o próximo. Então o padre ele vai determinar ali qual a sua penitência, ali, dependendo daquilo que você contar para ele no confessionário. Ele vai te dar uma penitência e você precisa pagar. Por quê? Porque se você morrer sem pagar aquela penitência, você vai para o purgatório. No purgatório agora, que seria o Hades, nesse purgatório agora, você vai sofrer até que seja pago toda aquela dívida sua. No momento que a sua dívida agora está paga, você já sofreu o suficiente, agora você pode caminhar para o céu. Então aí a alma sai do purgatório e sobe para o céu. Tá? Também tem ainda dentro da teologia católica, de 50 em 50 anos também, na teologia católica, eles ensinam que acontece algo sobrenatural lá no céu, aonde alguns santos que subiram para o céu, que quase que não erraram, quase que não pecaram. Vou citar alguém aqui, como Maria, mãe de Jesus. Eles dizem que ela subiu virgem e ela não teve pecado nenhum. Sendo assim, como ela não pecou e ela viveu uma vida santa aqui na terra, agora ela subiu com mérito lá no céu. Ela não chegou nem a passar no purgatório, ela já foi direto para o céu. E lá no céu agora, como ela subiu com aquele mérito, esse mérito ficou dentro da Igreja Católica. E agora, de 50 em 50 anos, você pode pagar uma quantia chamada indulgência. Essa quantia que você vai pagar vai servir com que aquele mérito de Maria, de Pedro, de João, que subiram para o céu, esse mérito deles, que agora ficou dentro da Igreja Católica, vai servir também para pagar a sua conta no purgatório. Sendo assim, você não vai precisar passar pelo purgatório.
Então você paga essa indulgência, para você entender, e você não precisa passar pelo purgatório, porque na teologia católica todos nós vamos passar pelo purgatório. Se eu morrer agora, eu vou para o purgatório, eu pago tudo que eu fiz de errado lá. No momento que eu terminar de pagar todos os meus erros, eu subo para o céu. Mas quem pagar essa indulgência não vai passar pelo purgatório, tá bom? Então é assim que a teologia católica trabalha. É por isso que Martinho Lutero, ele vem com aquelas 95 teses falando, olha, tem algumas coisas que não dá para entender. Uma das coisas a qual Martinho Lutero ele vai escrever nas 95 teses, são essas, a sua tese 26 e 27, ou é 27 e 28, ele vai falar sobre um pregador chamado Johann Tetzel. E esse Johann era um grande pregador, e ele pregava já sobre isso, falando, olha, você vai pagar a sua indulgência, você não vai passar pelo purgatório, e mesmo que alguém que já morreu, está lá no purgatório agora, e você pagar por esse familiar seu, esse amigo seu, que está no purgatório, ele vai sair de lá e vai para o céu. Então você paga uma quantia, Johann Tetzel ensinava isso, você paga essa quantia e a alma daquela pessoa que está no purgatório, ela vai sair e vai para o céu. E se for você que ainda está vivo, também não vai passar pelo purgatório, você vai para o céu. É assim que Martinho Lutero agora vai se levantar e ele vai entender que não tem como a pessoa viver desse jeito. E ali nós vamos ver que os protestantes eles começam a se levantar. Nesse momento de agora, um pouco antes eles já estavam se levantando, mas agora com Martinho Lutero eles vão ganhar força e mais para frente vão ganhar com outros também pregadores, com outros protestantes, pregando sobre a salvação. Eles dizem, olha, tem algumas linhas a respeito da salvação que não dá para acreditar, tá bom? Nós vamos trabalhar com uma ideia do armenismo aqui, tá bom? Nós, como pentecostais, nós sabemos que nós venhamos da Assembleia, o pentecostal, ele veio da Assembleia, e sendo da Assembleia, a Assembleia também é declarada sobre o arminianismo, nós vamos trabalhar com essa ideia dos armenianos, tá bom? Nós vamos trabalhar como nós somos armenianos. Então nós não acreditamos em predestinação, nós acreditamos sim, se você é salvo, para você ser salvo você precisa merecer. Como que funciona isso? No momento que Cristo morreu por cada um de nós, todos nós ganhamos uma passagem. Que passagem é essa? Nós ganhamos a passagem que vai para o céu, todos nós. Independente de você ser bonzinho, ser ruim, independente de quem você é e como você leva a sua vida. No momento que Cristo morreu, ele nos deu uma passagem. Só que essa passagem, para você garantir a sua salvação, você precisa procurar um lugar de embarque. E aqui agora é o segredo. Por quê? Cristo, ele já morreu por mim. Tenho a garantia da salvação, mas para que eu tenha essa salvação, eu preciso encontrar o lugar de embarque para essa salvação, para esse lugar. E é aí que muitos não conseguem entender. A predestinação do calvinismo diz que nós já nascemos ou salvos ou condenados. Então, independente do que você faça, se você nasceu para ser salvo, você vai ser salvo. Se você nasceu para ser condenado, você vai ser condenado. Só que nós vamos trabalhar em outra ideia. Nessa ideia aqui que nós estamos trabalhando agora, nós precisamos trabalhar para ser salvo. Lógico que salvação, ela não vem por mérito, tá? Mas nós sabemos que para alcançar a salvação, e é Jesus que vai nos ensinar isso aqui, nós precisamos seguir o caminho a qual conduz a salvação. Que caminho é esse? O caminho de Cristo. Então Cristo vai nos ensinar que devemos crer, que devemos ter fé. Marcos capítulo 16, versículo 16. Nós temos que crer
Nós temos que ter fé. Nós temos que fazer uma confissão pública. Que confissão é essa? E até chamo a sua atenção, você que está me assistindo, se você tem um filho que nasceu dentro da igreja, e hoje talvez ele cante nas crianças, ou cante na mocidade, em uma hora ou outra a Bíblia ensina que todos precisam se confessar. Independente se eu nasci dentro da igreja, ou se eu nasci fora da igreja, eu preciso me confessar sim. Então toda criança, quando ela cria maturidade, aqui eu vou trabalhar numa idade de 12 anos aproximadamente, lógico que não temos uma lógica certa aqui, tem que ser 12 anos, não, pode ser mais, pode ser menos, dependendo da maturidade da criança, mas uma ideia básica e lógica, de 12 anos aproximadamente, a criança precisa se confessar para Cristo, para que ela venha receber a sua salvação, tá bom? E hoje nós trabalhamos com muita gente que nasceu dentro da igreja e nunca se confessou a Cristo. E aí nós temos um problema, porque a Bíblia nos ensina a se confessar ao Senhor. Romanos 10, versículo 9 ao 11. Nós temos que se confessar ao Senhor, confessar publicamente que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Então você precisa se confessar a Cristo. Então, nós depois de se confessar a Cristo, o que nós agora precisamos fazer? Nós precisamos se batizar. Porque a Bíblia nos ensina que temos que se batizar. O batismo nas águas é a remissão dos pecados. Nós tiramos os nossos pecados no momento que nós se batizamos, tá? Então, quando Cristo morreu por nós, Ele nos deu o direito à salvação, a passagem. Quando eu começo a crer, eu vou procurar o caminho. Qual é o caminho? O caminho é, eu vou se confessar primeiro. Vou procurar uma igreja e vou se confessar. Por isso que não existe essa ideia de eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Não, você precisa. E daqui a pouco nós vamos falar também sobre isso. Então eu vou me confessar. Depois que eu me confessei, agora eu preciso me batizar também. O batismo, ele é uma ordenança de Cristo. Nós temos que se batizar. Depois que se batizar, agora eu preciso também viver uma vida de obediência. Enquanto eu me batizo e vivo uma vida de obediência, o que eu estou fazendo? Eu estou trilhando o caminho que vai me levar para essa passagem que está na minha mão para a salvação. Depois de eu começar a trilhar o caminho, agora eu também preciso liberar o perdão e pedir perdão. E isso é muito interessante, irmãos. Porque Tiago, ele vai nos mostrar que no momento que nós erramos, que nós pecamos, nós precisamos se confessar. Precisamos encontrar um irmão, se confessar para liberar aquele perdão, porque a própria ciência diz que se você trabalhar a sua vida inteira com mágoa dentro do seu coração, se você viver a sua vida inteira com mágoa dentro do seu coração, o que acontece? Você pode ser acometido de um câncer, de um tumor, de algumas doenças que podem vir sobre você. Então nós temos que liberar o perdão, nós temos que também pedir perdão. Se você errou, você precisa pedir perdão. É normal. Nós somos pessoas de carne e osso, dada ao fracasso, dada ao erro. Então eu posso errar, eu posso fracassar, mas eu preciso reconhecer o meu erro e me arrepender. E como é que eu mostro o meu arrependimento? Primeira coisa, confissão. Então eu preciso mostrar que eu estou arrependido. Ao eu mostrar que eu estou arrependido, que eu pedi perdão, que eu tentei me acertar com aquela pessoa, o que acontece? Vai vir dentro de mim uma justificação. O que é a justificação? Quando você compra uma passagem de avião, uma passagem de ônibus, que você vai viajar, existem pessoas que têm uma maquininha ali que trabalha naquela empresa e ela precisa o quê? Ela precisa conhecer aquela passagem sua.
se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então passa naquela maquininha, tipo aquela maquininha de QR Code, vai passar para poder validar a sua passagem. E aí sim você vai ser conduzido ao embarque para onde você vai viajar. Então no momento que eu libero o perdão, agora a minha passagem ela é validada. No momento que eu libero o perdão. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. E mesmo nós, até hoje, negando Ele, falando mal, virando as costas, querendo parar de ir para a igreja todos os dias, o que acontece? Ele nos perdoou. E no momento que Ele nos perdoa, Ele nos dá essa passagem da salvação. Só que para que nós agora venhamos ser validados com essa passagem, nós precisamos do quê? Perdoar o próximo que nos feriu, que nos machucou, que nos humilhou. Nós precisamos perdoar o próximo para que essa nossa passagem seja validada. E aí sim, no momento que a nossa passagem está validada, vai agora haver dentro de nós uma conversão, que é o momento que a nossa vida agora vai ser mudada. Automaticamente a nossa vida agora começa a ser diferente. Porque enquanto a sua passagem não é reconhecida, o que acontece? Dá tempo de você mudar o dia que você vai viajar. No momento que você reconhece a passagem, você não pode mudar mais aquela passagem. Se você perder aquela passagem, não quiser embarcar ali, você perde aquela viagem. Então, nesse momento agora, vai haver uma conversão dentro das nossas vidas. Uma regeneração, que é o que vai acontecer com Nicodemos em João capítulo 3. Nesse momento agora, nós também vamos criar dentro de nós um coração de adorador, porque nós vamos começar a agradecer a Cristo. Você já viu, como eu estou comentando, nós estamos trabalhando nessa ideia da passagem. No momento que a sua passagem é invalidada, o que acontece dentro de você? Há uma alegria imensa, você não vê a hora de chegar naquele lugar. Muitas vezes você está viajando para descansar e você fala, eu quero chegar logo nesse ambiente, eu quero chegar logo nesse lugar, eu quero descansar minha cabeça, eu quero ficar em paz. Então nesse momento há uma adoração. Adoração, a palavra adoração é reconhecimento. Há dentro da gente ali um reconhecimento por aquilo que nós recebemos, porque sabemos que não somos merecedores, mas nós ganhamos. Então nós adoramos por reconhecimento.